Estúdio CBN. Apresentação: Stephanie Aidar. Virada Cultural, com Ney Carrasco. Sexta-feira é dia do nosso quadro Virada Cultural ao vivo. Ney Carrasco, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Stephanie. Boa tarde, ouvintes da CBN. Muito bom te receber aqui mais uma semana. E nessa semana, vou repetir a palavra semanas várias vezes nessa frase, presta atenção. Nessa semana, você falou sobre a Semana de Arte Moderna, né? Que foi na semana passada, mas como todo mundo estava falando disso naquele período, para não falar semana de novo, você decidiu deixar esse tema para agora, então, né, Ney? Exatamente. A Semana de Arte Moderna de 1922, que talvez seja o evento artístico-cultural de maior repercussão da história brasileira, né, da cultura brasileira. Ele completou 100 anos semana passada. E eu queria muito falar sobre ele, mas de fato estava todo mundo, até a CBN fez uma matéria ótima, né, sobre a semana, então eu deixei para prolongar um pouco a comemoração, falei essa semana, né. Legal que a gente continua falando sobre isso, e é um assunto que deve ser falado sempre, assim, né? Não só quando completa aí algum aniversário. Inclusive, eu recebi até um e-mail hoje sobre um livro lançado para crianças sobre a Semana de Arte Moderna. Achei super bacana, vou achar aqui, daqui a pouquinho eu falo esse título, né, para o nosso ouvinte. Mas achei muito legal, porque é um assunto que não costuma ser tão abordado assim nas escolas, pelo menos, né, Ney? Legal, que bacana que você recebeu, né, um livro infantil, né, falando sobre a semana. No fim, vamos recomendá-lo aqui ao público, né, porque, de fato, assim, às vezes se fala na escola, mas se fala muito burocraticamente, sabe, assim, aquela coisa, olha, em 1922 teve isso, quase para o cara responder as provas do Enem, né, assim, mas não é isso que é legal. O legal é você conhecer realmente o que aconteceu ali, né, aquele movimento, aquela efervescência, né, que foi tão significativa e se prolongou durante tantas décadas, né, os resultados. Então, o importante realmente é a gente enxergar o movimento, né, e não só se saber burocraticamente, né. Eu encontrei aqui o título, viu, Ney? O nome é Ana e a Semana, Pequena História do Modernismo de 1922, e é um livro da escritora premiada pelo Jabuti, Kátia Canton. Então, quem tiver interesse aí, né, de trazer para as crianças esse livro, Ana e a Semana é o nome, um livro infantil que trata do centenário da Semana de Arte Moderna, não só do centenário em si, mas conta a história, né, da Semana de Arte Moderna, o que foi, né, o que isso trouxe para a gente. E falando sobre o que isso traz para nós, né, Ney, tem muitas influências da Semana de Arte Moderna na cultura brasileira, né? Quais seriam elas? Olha, muita coisa, viu, Stephanie? A gente pode dizer assim que, naquele momento, quando a semana acontece, ela é feita por jovens artistas que estavam começando realmente a publicar seus trabalhos, os escritores, a expor seus quadros, né, suas esculturas. E na música, né, o Heitor Villa-Lobos já era um compositor conhecido no Rio, ele não era conhecido em São Paulo, mas ele também estava começando a sua carreira e se tornou um dos maiores compositores da história do Brasil, né? Então, o que acontece é que o trabalho desses artistas, desses intelectuais, ele começa a repercutir, né? E ele vai se tornando um movimento maior. Então, tem muita gente, por exemplo, que não participou da semana, mas que faz parte com muita força do movimento modernista. Na pintura você tem a Tarsila do Amaral, né? Na poesia, por exemplo, Carlos Drummond não faz parte, ele surge mais no início dos anos 30 como poeta, mas é um dos poetas mais importantes da língua portuguesa, né, e é modernista, né? Depois, a arquitetura, né? Você tem já na semana alguma discussão sobre arquitetura modernista, mas depois você vai ter um movimento modernista no Brasil imenso, né? A gente destaca, obviamente, Oscar Niemeyer, que é assim, simbolicamente, né, o maior arquiteto modernista, mas você tem muitos outros arquitetos formando esse movimento, né? O próprio, aqui em Campinas, o Centro de Convivência é uma obra modernista de arquitetura, né, do Fábio Penteado. Então você vai ter vários arquitetos importantes envolvidos nesse movimento. Na música, né? A música do Villa-Lobos dá origem a um movimento muito forte,
que é o movimento nacionalista, que é o movimento que dominou a música erudita brasileira durante o século XX, praticamente, pós-Villa-Lobos, né? Depois você vai ter influências, por exemplo, da poesia modernista na poesia concreta, com Augusto de Campos, Haroldo de Campos, Décio Pinhatari, né? E aí, na década de 60, há todo um revival da própria semana, né? Você tem influência dos modernistas no cinema novo brasileiro, né? Os filmes de Glauber Rocha, por exemplo, e de outros cineastas importantes, ainda que em termos cinematográficos eles têm influência mais do neorrealismo italiano e da Nouvelle Vague francesa, em termos de técnica de cinema, o conteúdo tem muito a ver com o modernismo, né? O próprio Joaquim Pedro de Andrade, que filma Macunaíma, que é uma das mais importantes obras modernistas, né? Você tem o Zé Celso fundando o Teatro Oficina, que foi um teatro revolucionário, né? Nos anos 60, e em 67 ele encena O Rei da Vela, do Oswald de Andrade, que é uma peça modernista. Você tem na música a Tropicália, né? Caetano, Gil, Torquato Neto, aquele pessoal todo trabalhando sobre os preceitos modernistas, plantados lá na Semana de 22, né? De você ter aquela coisa do antropofagismo, você deglutir, né, aquilo que vem para você incorporar aquilo que vem do exterior, né, e reprocessar com valores brasileiros, dentro da cultura brasileira, reconhecendo o passado e a tradição do Brasil. E isso dá na Tropicália. Então, nossa, quanta influência, né? Quanta coisa surgiu dali, né? Pois é, e como muita coisa surgiu dali, há reflexos da Semana de Arte Moderna até hoje, né? A gente consegue perceber isso de que forma, Ney? Olha, como eu falei, né? Esses movimentos todos que eu falei ali, que vão bebendo na fonte da semana, né? Então, a poesia concreta nos anos 50, o cinema novo, a Tropicália, a arquitetura modernista, eles acabam sendo também referências para novos movimentos, para, né, transformações contemporâneas dessas artes, né? Então, os poetas de hoje, eles têm na poesia concreta uma referência, mesmo que eles não sejam poetas concretos, né? Mas faz parte da história, né? Os cineastas de hoje olham muito para o cinema novo brasileiro, mesmo que eles não tenham a mesma estética, mas é a fonte, né? É a referência de um momento da história importante. A nossa música tem ainda muita influência da Tropicália, quer dizer, as coisas vão se incorporando e se transformando, né? E aquilo que era a vanguarda num determinado momento se torna depois influência e tradição para gerações futuras, né? É muito interessante. Com certeza, Ney Carrasco, muito obrigada pela sua participação, viu, aqui no Estúdio CBN, a gente falando sobre a Semana de Arte Moderna nessa semana. Um bom fim de semana para você, bom carnaval, Ney Carrasco. Bom carnaval, eu vim até com uma camisa mais carnavalesca hoje, né, para comemorar. Mas eu acho que também a gente tem que... É uma pena, né? A nossa maior festa popular brasileira, né? A maior festa da nossa cultura, que é o Carnaval, já é o segundo ano em que ela não acontece em razão da pandemia, né? Mas ela vai voltar nos próximos anos. Em algum momento o Carnaval vai ressurgir. E eu queria também, antes de me despedir, deixar aqui uma mensagem, né? Em nome da tolerância, do entendimento, da paz, tendo em vista que nós estamos num momento de guerra. Mais uma vez... um tipo de guerra que nós não vimos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, que nós saibamos nos entender, encontrar a paz e a tolerância em todo o mundo, né? Então, para você também, um ótimo carnaval, para os ouvintes da CBN, e até a próxima semana. Até a próxima semana, Ney Carrasco. Muito obrigada por esse recado, por essa mensagem, né, que você deixou aqui para a gente. E já que você falou também do carnaval, né, queria te perguntar... a sua opinião sobre esses comentários polêmicos que a gente tem ouvido ultimamente, né? Porque foi proibido o carnaval de rua, mas há eventos particulares que vão acontecer normalmente, né? O que você acha disso? Você acha que é uma elitização do carnaval também acontecendo? Olha, né, se fosse um fenômeno assim, numa situação de normalidade, eu diria que poderia até ser. Mas eu acho que no contexto em que acontece, eu acho que o recorte é outro. Eu acho que assim... Os governos todos tinham que limitar o carnaval, porque nós estamos num momento que a pandemia recrudesceu, nós estamos tendo um número muito grande de casos ainda de mortes, né, com a variante Ômicron,
né? Então, assim, não é o momento realmente de fazer festas que gerem aglomeração. No setor privado é muito mais complicado, porque você pode regulamentar, dizer assim, olha, evitem, não pode ter mais de tantas pessoas, não pode ter mais que 30% de ocupação do local. Então, esse tipo de regulamentação, ele pode acontecer, mas, na verdade, o controle vem das pessoas, né? O controle vem da consciência de cada um, de falar assim, olha, não é o momento de fazer uma festa, fazer uma aglomeração. Então, eu vou evitar também ir para uma festa privada, né? Porque, assim, é impossível, né, para o poder público controlar tudo que há a portas fechadas, né? Então, você ocupar um espaço, né, e fazer lá dentro uma coisa, você controla até certo ponto, mas é impossível controlar totalmente. Então, eu peço aqui isso, a consciência das pessoas. Nós não vencemos a pandemia ainda. Nós estamos em processo, né? Tudo assim, preconiza que ela vai melhorar pelo avanço das vacinas, né? E por essas atitudes, né, que a gente tem de controle social, né? E quando tudo voltar à normalidade, nós vamos poder ter de novo aquele carnaval de rua maravilhoso aqui em Campinas, né? Um carnaval imenso de rua, muito legal, Barão Geraldo, todos os bairros com seus blocos. Hoje, por exemplo, seria o dia do bloco do Félix abrir aqui na Praça Carlos Gomes e o Berra Vaca em Barão Geraldo. Não vai acontecer, mas em outro momento vai voltar a acontecer e todos nós podemos ter aquele carnaval que todos nós gostamos tanto, né? Com certeza, Ney Carrasco. Agora sim a gente se despede. Muito obrigada pela sua participação. Bom carnaval e até semana que vem. Obrigado, Stephanie. Bom carnaval a você, a todo o pessoal da CBN e aos ouvintes também. Muito obrigada. Boa tarde. Estúdio CBN.